tragédia que o Brasil desconhece. Crianças indígenas marcadas para morrer. Como explicar e como impedir o costume de algumas tribos de sacrificar crianças doentes e portadoras de deficiência? Você vai conhecer histórias de quem escapou desse destino cruel. E vai saber por que autoridades e especialistas evitam tocar nesse assunto. É a nossa reportagem da semana. Brasília. É madrugada quando este carro sai da capital federal. Ele pega a estrada rumo ao interior do Brasil. Dentro do carro, dois rapazes com muita pressa. Eles precisam resgatar um bebê que está a milhares de quilômetros e pode ser morto pela própria família. O carro atravessa o estado de Goiás, entra no Mato Grosso do Sul e segue rumo à cidade de Maracaju. Pelo caminho, chuva, lama e retratos de um Brasil pouco conhecido. Foram 17 horas de viagem, 1.200 quilômetros entre Brasília e Maracaju. Uma corrida contra o tempo para resgatar uma criança que vive na aldeia dos Kaiowás. O menino tem 1 ano de idade e é portador de deficiência física e mental. Ele já está bastante desnutrido, tão debilitado que corre o risco de morrer. O menino apresenta um quadro grave de desnutrição e, se nada mudar, pode morrer. Uma morte consentida. A situação não é boa, está constatada que ela corre risco, né? Corre risco, precisa ser tratado com urgência, né? O menino que está morrendo na aldeia dos Kaiowás representa uma tragédia silenciosa que acontece em diversas aldeias brasileiras. Algumas tribos do Brasil acreditam que filhos de mães solteiras, gêmeos ou crianças que nascem com algum tipo de deficiência física ou mental não devem viver. Em alguns casos, para não sobrecarregar toda a tribo, mas principalmente em nome da tradição e da cultura indígena. Em pleno século XXI, crianças ainda são condenadas à morte em algumas aldeias brasileiras. E na maioria das vezes, essas crianças são mortas pelos próprios pais. Este pequeno índio tem 6 anos de idade. Não parece, mas ele aguardava uma morte que parecia inevitável. O garoto nasceu na tribo dos Camaiurás, que vivem no Alto Xingu, norte do Mato Grosso. A mãe dele era solteira e ninguém sabia quem era o pai. Por isso, a tribo exigiu o sacrifício da criança. Esta simulação faz parte do filme Haqqani, do diretor americano David Cunningham, e mostra como a criança é enterrada viva. No caso do bebê Camaiurá, isso aconteceu logo depois do nascimento. O choro do menino dentro da sepultura comoveu a índia Camiru, que desafiou os costumes e desenterrou a criança. Durante 9 horas eu tirei ele, fica 1 hora. Enterrado. Enterrado. Por quebrar os costumes dos Camaiurás, ela foi obrigada a abandonar a tribo, mas levou com ela o menino. Queria vida. Aí eu peguei ele. A violência deixou marcas. Hoje o menino sofre de um tipo raro de anemia e periodicamente tem que receber transfusões de sangue. Mas é uma criança feliz. Na aldeia onde ele vivia, há um túmulo vazio. Os índios são considerados inimputáveis pela lei brasileira. Isso quer dizer que eles não poderiam ser presos por sacrificar crianças. A prática faz parte da cultura indígena e por isso é respeitada por muitos especialistas. Mas a tradição se tornou um problema quando o índio passou a conviver com os valores do homem branco. Afinal, até onde a lei pode ignorar um crime tão brutal? Este jurista diz que é preciso avaliar cada caso. Se for um índio que já tem os costumes, né, que já recebeu a cultura do homem branco, esta pessoa é julgada
normalmente. Se for um índio que mantém as suas tradições efetivamente, este índio é inimputável. Não há que se considerar ter cometido sequer um crime. Não existe uma estatística oficial, mas de acordo com relatos dos próprios índios, dezenas de crianças são sacrificadas todos os anos nas aldeias brasileiras. Para não matar os próprios filhos, muitos pais abandonam as tribos e passam a viver bem longe de suas aldeias. Só esta chácara, aqui em Brasília, abriga 40 crianças que estavam condenadas à morte. O lugar se chama Casa das Nações, mas poderia se chamar Aldeia dos Sobreviventes. A chácara é a sede principal da ONG Atini, que significa voz na língua suruahá. A organização foi fundada pela pesquisadora Márcia Suzuki, depois que ela conheceu a pequena índia Hakani, uma menina que também estava marcada para morrer e que deu nome ao filme do diretor americano. Hakani nasceu com uma doença que assustou a tribo suruahá, que vive no sul do Amazonas. Ela não crescia como as outras crianças. Quando a aldeia pediu o sacrifício dela, os pais não concordaram. Para não matar a própria filha, os dois cometeram suicídio. Eles consumiram veneno de um cipó. A missão do sacrifício ficou então para os irmãos de Hakani. Os irmãos não queriam enterrar, mas não resistiram, não tinha apoio nenhum. Resolveram enterrá-la. Mas aí dentro do buraco ela começou a chorar, começou a gritar muito. E aí o irmãozinho de 9 anos não aguentou e tirou ela do buraco. E aí ele falou, eu vou cuidar, é minha mãe, eu vou cuidar dela. O irmão cuidou sozinho de Hakani durante 3 anos, sem o apoio de ninguém da aldeia. Ela sofreu todo tipo de abuso, de queimadura, facada, flechada. Foram 3 anos muito difíceis, mas ele queria, porque era a irmã dele. E até que um dia ele viu que ela estava morrendo, ela estava com quase 6 anos, não andava ainda, não falava, pesava 7 quilos. 7 quilos. Ela tinha 69 centímetros, é o tamanho de um bebê com 6 anos. Esta foto mostra Hakani exatamente nesta época. Foi quando o irmão decidiu procurar ajuda e Hakani foi entregue aos cuidados de Márcia. Ela fazia uma pesquisa sobre línguas indígenas e morava na aldeia. Márcia não hesitou em adotar Hakani e, na época, chegou até a ser acusada de sequestro. O problema da menina logo foi diagnosticado. Ela sofria de hipotireoidismo, uma doença que afeta os hormônios do crescimento e que é fácil de ser controlada. Reagia, assim, de maneira maravilhosa ao tratamento. Então, em 2 meses, ela estava já rindo, conversando com a gente, começou a andar rapidinho. Ela teve, assim, uma resposta muito boa para o tratamento. Todo mundo ficava surpreso. 6 meses depois, Hakani já estava assim, mais saudável e mais forte. Em 2007, a saga da Pequena Índia virou filme. Os atores foram índios de diversas tribos. Eles simularam as situações de sofrimento enfrentadas por Hakani. O filme também traz um registro da vida real. O comovente reencontro de Hakani com o irmão dela na floresta depois de uma separação que durou 6 anos. O rapaz nunca deixou a aldeia suruahá. A história de Hakani mexeu com muitas tribos. Em Roraima, um bebê foi salvo do sacrifício por um índio que trabalha como agente de saúde. Ele afirma que se inspirou em Hakani. Mas atitudes como esta ainda são raras. Em muitas aldeias, crianças continuam a ser mortas. Esta mulher é a Pajé, a líder espiritual de uma aldeia guarani que fica na Ilha da Cotinga, litoral do Paraná.
Assim como a maioria dos índios brasileiros, os guaranis vivem sob forte influência da cultura do homem branco. Mesmo assim, a pajé só aceitou gravar entrevista na língua guarani. A pajé diz que este é um tema que a incomoda. Admite que já presenciou muitas mortes e que no passado, além de gêmeos e deficientes, bebês albinos também eram sacrificados na aldeia dela. Ela garante que na aldeia já não existe sacrifício de crianças. Hoje, eles procuram outras famílias para os bebês que no passado seriam mortos ao nascer. Neste documentário, vários caciques também admitem a prática do sacrifício. Foi enterrado pequeno, rapazinho já, não é para as crianças, não. Eu próprio vi isso aí. Ontem estava comentando lá no meio da aldeia com o pessoal lá, né? Ele viu. O filme foi dirigido por Sandra Terena. Jornalista, filha de índios, Sandra conseguiu quebrar o silêncio que domina as aldeias quando o assunto é o infanticídio. Eu ouvia meu pai falar que o infanticídio existia há muito tempo atrás, né? Ele falava para mim isso quando eu era criança, e eu imaginei que não existisse nos dias de hoje. Então eu descobri que infelizmente hoje o infanticídio ele é praticado em pelo menos 20 povos diferentes aqui, nos povos indígenas aqui do Brasil. O documentário mostra também o drama deste casal que teve trigêmeos. De acordo com a tradição da tribo Iquipeng, que vive no Alto Xingu, 2 das crianças teriam que ser mortas. Quando nasce, pegam e enterram a criança, né? Enterra vivo ou eles quebram no meio, né? Para salvar os bebês, o casal teve que deixar a aldeia. Foram contra a tradição e a cultura dos Iquipeng. Então eu falei, vou quebrar essa regra, eu tenho que seguir outro caminho. Eu tenho que pegar outro caminho para poder dar esse caminho para as outras pessoas. Mas desafiar o costume do sacrifício infantil pode ser sinônimo de tragédia. Foi assim com Pautu Camaiurá. A mulher dele teve gêmeos e eles resolveram criar os filhos na aldeia. Certo dia, ele e a mulher viajaram e as crianças ficaram aos cuidados da avó. Quando o casal retornou, um dos bebês tinha sido morto por alguns guerreiros da tribo. Até hoje eu não esqueço ainda, porque eu estou vendo o menino, né? O crescimento dele, aí eu penso ao outro também. Poxa, a mãe mesmo pensou no outro dia, né? Falou para mim, pô, o pessoal enterrou nossos filhos, hoje nós estamos só com uma. Pautu é da nação Camaiurá, que também vive no Alto Xingu, uma tribo de guerreiros. Junto com a dança e a música, os Camaiurás preservam também a tradição do sacrifício infantil. Este rapaz se chama Cacatsa. Ele vivia na aldeia Camaiurá e também é um sobrevivente. O pai não o reconheceu como filho legítimo. Ainda criança, ele viu a própria sepultura ser aberta. Cavaram um buraco, já estava quase prontinho, tudo pronto para ser enterrado. Aí outra pessoa veio, que é a nossa vizinha, uma senhora, né? Aí levou para casa. Hoje, aos 21 anos, ele cuida com carinho de uma menina que tem apenas 1 mês de vida. Uma criança que também seria sacrificada na mesma aldeia onde ele nasceu, mas foi salva e adotada por Cacatsa e a esposa. Para mim, essas culturas que a gente tem, como dança, a música que a gente tem, precisa ser mantido assim, o resto da vida. Assim. Mas essas culturas que é enterrar a criança, a gente tem que deixar para trás. Assim. O fato de ser uma tradição não impede que dor e desespero acompanhem o sacrifício. Damares Alves faz parte de um grupo que luta contra o infanticídio nas aldeias. Ela diz que toda a tribo sofre quando uma criança é morta. O que está acontecendo nas florestas do Brasil? Adultos tristes, deprimidos.
adultos extremamente angustiados porque foram obrigados por uma pressão social. É uma pressão do coletivo a eliminar os seus filhos. É um equívoco pensar que eles sejam cruéis e façam por crueldade, como também é um equívoco achar que eles fazem isso porque é cultural, então eles não sofrem. Eles sofrem muito, eles fazem por causa da pressão, mas o sofrimento é muito grande. Uma situação dramática que incomoda cada vez mais as lideranças indígenas. O documentário de Sandra Terena registrou uma reunião de caciques no Alto Xingu, onde pela primeira vez o tema foi discutido abertamente entre os índios. Sem crianças, nós não temos vidas. Sem crianças, nós não somos alegres. Se a gente continuar praticando isso, a tendência é aquele grupo acabar. Muadi vivia na tribo Suruahá, a mesma da Índia Hakani. Esta foto mostra Muadi com a filha com poucos meses de vida. Mais tarde, surgiram os sintomas do que seria diagnosticado como paralisia cerebral, e a tribo decidiu que a criança deveria ser sacrificada. Está chorando muito. Estava chorando muito. Para salvar a filha, Muadi deixou para trás a aldeia, a floresta e tudo mais que sempre fez parte da vida dela. Hoje, Muadi vive com a filha longe da tribo. A menina agora tem acompanhamento médico e já consegue até caminhar. Além da filha, Muadi também salvou outra criança condenada e se tornou símbolo da luta contra o infanticídio indígena. Um projeto de lei com o nome de Muadi propõe a notificação obrigatória de crianças em risco nas aldeias brasileiras. Por esse projeto, quem souber que uma criança vai ser sacrificada tem que avisar as autoridades. A lei ainda aguarda aprovação no Congresso. Enquanto isso, outras crianças continuam ameaçadas. Como o menino da tribo dos Kaiowás, de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. O alerta foi feito por um professor que vive perto da aldeia. Ele entrou em contato com a ONG de Márcia. 2 membros da organização saíram de Brasília rumo a Maracaju para salvar a criança. São os 2 rapazes que você acompanhou no começo dessa reportagem. Depois de 17 horas de viagem, registramos a chegada à aldeia. A proposta é que toda a família se mude para a sede da organização em Brasília, onde o menino terá acompanhamento especial. A mãe carrega o garoto no colo. Ela não quer deixar a tribo. O pai nem sai da casa. No caso desta criança, não existe nenhuma ordem da tribo para que ela seja morta. Mesmo assim, o infanticídio pode ocorrer, mas de maneira passiva. Os pais pararam de tratar a criança e ela pode morrer por falta de alimentação e cuidados médicos. Os voluntários da ONG falam com o cacique da tribo. Ele diz que não vai interferir na decisão dos pais. A recepção foi boa, eles nos atenderam bem, né? Ouviram bastante assim o que a gente tem a oferecer para eles. Mas acreditamos que a maior dificuldade é a falta de formação que eles têm, né? A missão fracassa. Os voluntários voltam para Brasília. A criança continua na aldeia. Qual será o destino do bebê da aldeia Kaiowá? Vamos continuar correndo atrás, esperamos que ela mude de ideia. Um crime cruel ou uma prática de uma cultura diferente que precisa ser respeitada? Esta especialista em ética e direitos humanos diz que uma possível interferência do homem branco teria que ser muito cautelosa. Nós queremos que seja uma relação respeitosa, em que eu aprendo com eles e eles aprendem comigo, em que nós dialogamos, discutimos como seres, ou nós vamos tutelá-los e dizer que existem coisas que eles podem fazer e coisas que eles não podem fazer. Coisas que podem mudar, coisas que não podem mudar. Existe muito claro nessas aldeias a noção de que a vida só vale a pena se ela tiver qualidade. Não está diferente daquilo que é proposto, por exemplo, pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde.
O debate é tão polêmico que as autoridades brasileiras evitam falar sobre o assunto. O Domingo Espetacular procurou a Fundação Nacional do Índio. Ninguém da FUNAI quis dar entrevista. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que também dá assistência às populações indígenas, não quis falar. Pediu que nossa equipe procurasse a recém-criada Secretaria Especial de Saúde Indígena, que não respondeu aos pedidos de entrevista. Os órgãos que desenvolvem a política indigenista no Brasil entendem que nós temos que respeitar essas manifestações culturais. E nós também defendemos isso. A cultura precisa ser respeitada, ser preservada. O índio tem o direito à cultura, mas nós temos um outro direito aí que é o direito à vida. Enquanto a sociedade debate e as autoridades se calam, crianças ainda são mortas em aldeias brasileiras. Mas existem finais felizes. A sobrevivente Hakani vive uma nova realidade. Hoje ela tem 15 anos. Este vídeo, gravado pela família, mostra Hakani nos Estados Unidos, onde ela acompanha os pais em um intercâmbio cultural. No Havaí, ela frequenta a escola e já aprendeu até a falar inglês. Hakani se diverte na praia. Mostra que agora é uma menina feliz, mas marcada por um trauma que ainda assombra as aldeias brasileiras.